tivemos hoje a apresentação do Gabigol no Santos, certo? O Santos está se reforçando aí com jogadores que fizeram história de alguma forma, né? Ou pelo menos crias da Vila Belmiro aí, né? O Neymar renovou o contrato, o Gabigol chegando para sua terceira passagem, hein? O Gabigol começou no Santos, foi lá pra Europa, voltou pro Santos, depois foi pro Flamengo, Cruzeiro e agora retorna ao Santos. Eu não vi nada de fala do Gabigol, vocês viram alguma coisa? Tudo. E aí, o que tem Assisti a de... entrevista inteira. Parecia que estavam entrevistando o Ancelotti de tanta pergunta sobre o Neymar. Ah, é? Perguntaram, inclusive o Everton perguntou sobre, mas ele falou sobre o impacto do Neymar na questão da negociação, se teve alguma relação, e o Gabigol, ele falou que não, deu uma risadinha e falou que foi mais o presidente, mas que durante as negociações ele estava sim conversando com o Neymar e com o pai do Neymar, que é algo que a gente sabe que acontece muito nos bastidores do Santos. Ele disse que o Marcelo Teixeira abre a coletiva de imprensa falando que o Santos tem 2 projetos. O primeiro, levar o Neymar para a Copa do Mundo, e o segundo, levar o Gabigol para a Copa do Mundo em 2026, os 2 jogadores. E aí depois a Gabi Guimarães da TV pergunta pro Gabigol, né? Como é que você tá pra ir pra Copa do Mundo? Como é que você se sente? Essa responsabilidade. E aí o Gabigol dá um corte seco, assim. Eu não tô na minha melhor condição, no melhor momento pra ir pra Copa do Mundo, mas que o Santos trabalha pra melhoria do clube e também pra levar o Neymar pra Copa do Mundo. É muito claro o projeto do Santos voltado pra que o Neymar seja de fato convocado pelo Ancelotti na data FIFA de março, ou quem sabe só pra convocação final, porque a gente tava discutindo na semana passada, o Fabiano não tava aqui, que o Neymar vai voltar a treinar muito provavelmente no meio desse mês, no final. E provavelmente ele não vai ter tempo hábil para ficar 100% para a convocação de março. Então ele muito provavelmente vai ser convocado só em junho. Isso, só vai na lista da Copa. E o Gabigol basicamente falou sobre isso e sobre a relação dele com a torcida do Santos, porque a gente sabe que enquanto ele jogava no Flamengo e também jogava no Cruzeiro, ele foi vaiado por alguns torcedores e inclusive ele chegou a discutir com um torcedor especificamente. Ele disse que isso daí acontece, faz parte do jogo, e se ele fizer gol no Flamengo ou no Cruzeiro também ele vai comemorar porque faz parte da personalidade dele. Então basicamente foi uma coletiva bem protocolar, não se falou muito sobre a questão tática, técnica, sobre a condição de fato do Gabigol, que no ano passado teve pouca minutagem, a gente falou mais sobre o Gabigol na questão extracampo, né, da questão do Tite, a relação dele com o Pedrinho e afins. Foi bem protocolar mesmo, não teve muitos pontos a serem discutidos da questão técnica, mas sim a relação dele com o Neymar, que aí sim foram coisas que ele falou bastante. Aliás, é bem evidente, né? A relação o dele que com não o Neymar. foi protocolar... Ele falou da Rafaela, que é a namorada, que foi super importante pra volta dele. E eles estão namorando, realmente? Estão namorando. Tá. O que não foi protocolar, que tô vendo agora, é que os caras da Sangue Jovem Sim. foram e deram uma cobrada no Gabigol. Até vou tentar ouvir aqui, ó. Torcida Jovem do Santos, agora a Sangue Jovem, marcando presença na apresentação oficial. Mas ela tomou uma cobrada, ó. Quer ver, ó? Tem um momento que ele vai tirar a foto, porque o sorriso dele é muito sorriso amarelo, assim. Ó. Não foi um clima muito amistoso mesmo. Não. E assim, o cara fala, você tá devendo pra gente. Tipo assim, você, vacilão. Agora, assim, Cara, lamentável desculpa, isso, mas né, o jogador. clube anunciar isso, A Sangue Jovem, assim, marcando desculpa. presença Isso não pode ser normalizado. Que Desculpa. absurdo, cara. Não pode. Eu não sou o cara que fica o tempo todo criminalizando organizada. Eu sei separar as coisas, sei sim a culpa que eles têm em vários aspectos, sei também da importância que em algumas situações eu não sou radical na minha opinião com relação a isso. E posso até ser julgado por isso, por não ser radical na minha opinião com relação a isso. Mas isso aqui é um absurdo, velho. Na apresentação do cara... eu tô soltando o áudio aqui. Depois, se possível, a gente tenta reproduzir na nossa live. Ele toma uma cobrada gigantesca. Eu lembro que com o Neymar foi a mesma coisa. Subiu um representante de cada organizado e entregou um presente. Um boné, um colete, ali, alguma coisa. E ficou por isso. Não teve essa cena que foi do cara dar uma apertada no Gabigol. Isso é constrangedor. É constrangedor o Santos permitir, na apresentação do jogador, que é para ser uma celebração do retorno, muito legal, aí o Gabigol de volta ao Santos, a expectativa era grande, permitirem que o cara fosse, de certa forma,
cara, não vou dizer hostilizado, mas... Foi coagido, gente. Coagido, é isso. Coagido. O que eu ia falar, ainda nesse tema de Gabigol, seleção brasileira, atualmente a gente trata quase como uma piada, até porque o próprio Gabigol trata como uma piada, né? Mas os argumentos que a maioria das pessoas usam pra defender o Neymar na seleção, muitas vezes se aplicam também ao Gabigol, se vocês forem reparar, né? Pô, faltando 5 minutos pra acabar o jogo, você precisa de alguém pra decidir um mata-mata. Você prefere o Neymar ou o Paquetá? Eu também prefiro o Gabigol do que o Richarlison. Mas nem por isso eu levaria ele pra Copa do Mundo. Acho que é uma piada de mau gosto. É até uma forma do Marcelo Teixeira tentar descontrair o ambiente da entrevista de apresentação. Falou muito sério. Falou. Ele falou muito Dito sério. isso, o Gabigol vai entregar mais gols que o Neymar nesta temporada. 20 gols, tá bom? 20 gols por baixo. 23 gols. Esse foi o chutômetro da redação lá em cima. 20 gols, 10 só no Campeonato Paulista. Bom, tem uma coisa, tava até falando aqui semana passada. A gente pode estar falando de um jogador em uma fase, de um jogador que não vive um bom momento, de um jogador chato, que cria problemas, mas o Gabigol é um cara que tá sempre à disposição. Dificilmente o Gabigol tá machucado. Teve pouquíssimos problemas físicos, então assim, a tendência inclusive é que a gente veja o Gabigol mais em campo do que o Neymar, né? O perfil do Vojvoda não é o perfil de treinador que costuma detestar o Gabigol, porque ele é um cara que já teve suas rusgas com diferentes treinadores, né? Sim. Com o Vitor Pereira, com o Tite, com o Paulo Souza, enfim. O Vojvoda é um cara bem mais agregador, né? Então acho difícil que role qualquer tipo de conflito entre eles. E é um grande amigo do Neymar. Então o apoio da principal liderança do Santos hoje, sem dúvidas, ele vai ter. Chega para ser o titular, coisa que ele não foi no Cruzeiro porque o Caio Jorge estava voando. Mas a ponto de no Santos ele não tem nem concorrência pela camisa 9, né? E o Porque Guilherme ninguém saiu, engrena né? ali. Então, O Guilherme saiu pra beirada. o Tiquinho Soares muito provavelmente Vai deve embora. voltar ao Botafogo, então... O Lautaro, convenhamos, o Lautaro e o Ó. Gabigol são jogadores de níveis completamente Todos. distintos. Tirando o Exato. Neymar, todos ali da frente. Sim. É um nível bem abaixo. O Barreal, talvez, né? Um jogador interessante, Roleiser. Mas sei lá, cara, não vejo o Santos dar um salto em qualidade, não. Pra quem nos acompanha pelo YouTube, o pessoal da live, quem que tá lá na live, ô Marcel? Não sei qual que é o... O Alan. É o Alan, né? Esse horário aí, já o pessoal tá de volta já, ó. É do Conexão Santista, né? O vídeo, ó. Aí o Gabigol, ele cumprimenta e tal, e aí, ó, o cara chega junto ali e fala, ó, Ele segura você tá a mão devendo dele, nós, o bagulho aqui é E diferente. o Gabigol não responde, né? Ele só fica, tamo junto. Tamo junto. Então, ó lá, e ele continua, ó. Dedinho no Continua abdômen. cobrando, ó, dedinho no abdômen, vai chegar ali, ó, pra tirar a foto e vai continuar falando, ó lá. Ele continua falando, o Gabigol fica sério, velho. Ó o sorrisinho, sorriso cara. amarelo. Cara, o Gabigol acho que não tava esperando essa não, mas assim, se eu sou o Gabigol, depois da coletiva, eu chego pro presidente do Santos e falo, você tá maluco, irmão? Você tá louco? Que isso? Você tá louco? Mas, o PDV, isso não é estranho vindo do Santos, porque a relação do Marcelo Teixeira sempre foi essa. No ano passado, verdade. ele fez uma reunião com várias lideranças das torcidas organizadas. A gente sabe o quanto as torcidas têm influência dentro do Santos. Então, não me é estranho isso ter acontecido e muito menos o Gabigol ter sido cobrado pelo torcedor. Porque quando a gente fala de dirigente, tudo bem, mas o torcedor é extremamente passional. Ele vai cobrar você e ele colocou o viu ali torcedor uma no palco, oportunidade que foi dada pode pela esperar própria isso. direção do clube. Então, Sim. E o Gabigol, acho que até tentando contextualizar, porque muitos santistas estão felizes, outros não. Porque a gente teve alguns exemplos, o Gabigol vestiu a camisa do Corinthians outro dia aí. ele falou na Gabigol coletiva, Bruno. comemorando gols contra o Santos, normalmente, quando fez pelo Flamengo, pelo Cruzeiro. Então, acho que isso, né, de certa forma, tem peso. Ele respondeu, Gabi, sobre Ele não a falou camisa? especificamente da camisa do Corinthians, mas teve uma fala dele que chamou a atenção, porque ele diz assim, eu nunca deixei de vestir a camisa do Santos. Aí uma parte da torcida ficou bastante irritada, porque ele vestiu muitas camisas nesse meio tempo. Ele falou não no sentido literal da coisa, mas não pegou bem essa Cara, tem frase mais dele. camisa de time que o Lucas Bueno, né? Pô, E esse tem muitas. Impressionante. e ele é mais corintiano que o Osmar Stabile também, né? Porque toda entrevista dele no Podpah era o mesmo roteiro, É né? mesmo roteiro, Qual é a verdade. torcida que você mais gosta de jogar? Corinthians. A que você menos gosta? Corinthians. Exato. Cara, Mas esse cruzamento acho que ainda vai ocorrer algum dia. será? Não passou? Isso é Você o- acha que não... Ah, almas gêmeas quando nascem são pra ficar juntas, né? Nossa. O Acredita no final, amor à eles primeira terminam vista? juntos, né? E cara, eu acho que ele lança uma música com o Memphis ainda. É? É, Caramba. os dois no rap. O Lil Gabi
Isso. Tem qual um, que é tem o um nome? verso, Memphis. um verso do Gabigol que ele rima pescoço com pescoço, né? Isso ficou marcado. É bom. Cara, assim, Tem um verso da música do Memphis que ele xinga o craque Neto, né? Sim, verdade. O Gabigol, ele tá, pelo vídeo que a gente tá vendo, ele tá mais fininho do que em outros Tá. momentos, né? Tá Tá. mais fininho que em outros momentos. E também, vamos falar a verdade, né? Com Tá pronto pro sábado, com né, esse PDV? curto período de férias que os jogadores tiveram, o cara que voltar inchado,